Hi everybody, how's it going? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre orações condicionais, aquelas que começam com if, se. Vamos lá? Mas antes não se esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal para sempre receber notificações sobre os nossos vídeos novos. Vamos lá! Bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Marta. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre aquelas orações, aqueles tipos de frases que começam com if. Se, orações condicionais. Em inglês existem 4 tipos de orações condicionais: zero conditional, first condition, second condition e third condition. Nesse vídeo, nós vamos ver a zero condition e a first condition. Nós temos um vídeo no canal que fala sobre a third condition. E nós vamos ter um outro vídeo que vai falar sobre a second condition. Orações condicionais são aquelas orações que indicam uma relação de dependência entre circunstâncias e resultados. Isso em todos os tipos de orações condicionais, tá? As orações condicionais, em geral, elas indicam uma relação de dependência entre circunstâncias e resultados. Elas são conhecidas como if clause. As orações condicionais são formadas por duas orações, uma oração principal e uma oração subordinada. A oração subordinada, geralmente, ela vai sempre começar com if. Nós vamos começar falando da zero condition. A zero condition é usada para indicar fatos que são sempre verdades, como fatos científicos, fatos da natureza, como por exemplo, if you froze water, it turns into ice. If you froze water, it turns into ice. If you froze water, it turns into ice. Se você congela a água, isso vira gelo. É um fato. Nesse tipo de condicional, o tempo é sempre o agora ou sempre. E se fala sempre de uma situação real e possível de se acontecer. Na zero condition, nós sempre vamos trabalhar com present simple, nas duas orações, na oração subordinada, da if, e na oração principal. As duas vão estar no presente simples, present simple. Um exemplo: if you mix red and blue, you get purple. If you mix red and blue, you get purple. Se você mistura o vermelho com o azul, você obtém roxo. Você tem roxo. Na zero conditional, nós podemos substituir o if pelo when. Como, por exemplo, if you heat ice, it melts. If you heat ice, it melts. Se você aquece gelo, ele derrete. When you heat ice, it melts. When you heat ice, it melts. Quando você aquece o gelo, ele derrete. Você vê que aqui não tem muita diferença entre um e outro. Podemos ser substituídos. Por quê? Porque estamos lidando com fatos gerais. Assim como em todas as orações condicionais, a ordem das orações não é fixa. Nós podemos usar a oração principal no começo e a oração subordinada depois. Como, por exemplo, ice melts if you heat it. Ice melts if you heat it. Gelo derrete se você o aquece. Agora, quando a gente usa a oração principal primeiro, não no começo, nós não precisamos usar a vírgula entre as orações, tá bom? Como esse caso. No último caso, você vê que eu não usei a vírgula separando as duas orações. Outro exemplo. If I eat chocolate, I get allergy. If I eat chocolate, I get allergy. Se eu como chocolate, eu tenho alergia. Nesse exemplo, eu falo sobre um fato real, sobre um fato verdadeiro, sobre a minha saúde. If I eat chocolate, I get allergy. Se eu como chocolate, eu tenho alergia. Outro exemplo. People die if they don't eat. People die if they don't eat. As pessoas morrem se elas não se alimentam. Se elas não comem, não, as pessoas morrem. Outro fato verdadeiro, fato real. Agora nós vamos falar sobre a first condition. A first condition
ela vai ser usada para indicar uma ação provável, uma ação possível de acontecer no futuro. Ela vai falar de uma possibilidade de alguma coisa ocorrer no futuro, como por exemplo, if you want, I'll go with you. If you want, I'll go with you. Se você quiser, eu irei com você. Uma possibilidade de acontecer uma ação no futuro, tá? Estrutura da first condition é: na oração subordinada, na if clause, nós vamos usar o presente. E na oração principal, nós vamos usar o futuro. Um outro exemplo: If I have time, I will finish this letter. If I have time, I will finish this letter. Se eu tiver tempo, eu terminarei essa carta. Outro exemplo: What will you do if you miss the plane? What will you do if you miss the plane? O que você fará se você perder o avião? O que você fará se você perder o avião? Você vê que aqui eu inverti a ordem das orações. Eu coloquei a oração principal no começo e a oração subordinada depois. Não? Então, nesses casos, nós não usamos a vírgula, tá bom? Isso em todas as orações condicionais. Quando a gente usa a oração principal no início, quando a gente começa com a oração principal, a gente não precisa usar as vírgulas entre as orações. Podemos usar os verbos modais, modal verbs, na oração principal, ao invés do tempo verbal do futuro. Isso acontece quando nós queremos expressar o grau de certeza de alguma coisa, ou quando nós queremos expressar o grau de permissão de alguma coisa, ou o grau de uma recomendação, como por exemplo, if he calls, you should go. If he calls, you should go. Se ele ligar, você deveria ir. Outro exemplo: If you drop that glass, it might broke. If you drop that glass, it might broke. Se você deixar cair esse copo, ele pode quebrar. Se você deixar cair o copo, ele pode quebrar. Espero que tenha ficado mais claro para vocês. Nos vemos na próxima semana com mais um vídeo e mais uma dica. E nos siga aqui e nos siga no Instagram. No Instagram nós postamos dicas de inglês todos os dias. E aqui nós postamos um vídeo a cada terça-feira. A cada terça-feira um vídeo novo para você. Thank you for watching. Bye bye.